Muito boa noite, muito boa noite. Ora, aqui a partir do estúdio do GitaFlow para mais uma edição fantástica, hum, que já está, deixa-me só, que já está a decorrer nesta segunda temporada do GitaFlow, que na verdade são encontros entre almas e pessoas que têm algo para falar, têm uma voz, têm um lugar, a pessoas que passaram ou que estão na minha vida e que de alguma forma eu acredito mesmo que têm um contributo para dar na sua partilha, através da sua presença aqui. O GitaFlow tem acontecido em vários horários, às 9, às 6, esta semana ainda vamos ter um ou dois GitaFlows às 6, mas normalmente o horário é por volta das 9. Um, Funciona por temporadas de 10 sessões, sensivelmente. Não quer dizer que não haja temporadas de 7 ou de 5, mas esta é a segunda temporada de 10 emissões do GitaFlow. Estamos no GitaFlow 16. O tema de hoje é espiritualidade sem dogmas. É um tema que me diz muito, um tema no qual eu tenho trabalhado já desde que nasci, naturalmente, mas sobretudo desde que abri pestana, desde que cheguei a mim, ou pelo menos assim acredito. Antes de entrarmos no tema, deixem-me só lançar-vos aqui o convite. Se tens um tema que gostarias de ver aqui, a ser partilhado, conversado aqui no GitaFlow, um, podes sugerir esse tema. Se quiser juntar-te, também podemos encontrar uma hora e um dia para podermos ter uma conversa, porque basicamente o GitaFlow é um encontro, é um ponto de encontro entre pessoas, entre humanos, que conversam sobre os seus sentires, sobre os seus saberes. Tu não tens que estudar, não tens que decorar nada, não tens que preparar nada com afinco, os temas são resolvidos entre nós, entre eu e tu, um, para que a conversa seja fluida. Apesar de poderá haver um guião onde tu terás acesso às ideias barra pergunta que poderão acontecer, mas depois a conversa acaba por ser fluida e é isso que se pretende aqui. Portanto, qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer alma, qualquer humano que se identifique com a minha presença e com esta conversa e com este programa pode fazer parte do GitaFlow. Um, hoje, para começar, quero-vos recordar, quero-vos lembrar que, e alusivo ao tema de hoje, que talvez o primeiro passo, talvez o essencial dentro deste tema que é a espiritualidade, seja a presença. E um dos exercícios que eu costumo fazer, faço nas aulas, faço também em diretos, é muito este olhar para dentro. Separarmos uns instantes, e agora convido-te a parar, agora, exatamente agora, a parar no sentido de parares, de querer saber o que vem seguir, parar simplesmente, fechar os olhos uns breves instantes e olhares para dentro. Olhares para todo o movimento que está a acontecer dentro de ti. E para essa sensação de presença que começa a acontecer à medida que estás a olhar para ti, estás a olhar para tudo aquilo que está a acontecer, os sons, as sensações, a própria vida que pulsa sem teres que comandar, sem teres que dar um comando, a tua respiração natural. Quando fazes isso, há uma espécie de movimento de retorno àquilo que é a tua presença, àquilo que é o alinhamento contigo própria e contigo próprio. Há uma sensação de chegada ao teu centro.
É como se, ok, estou a chegar agora. Se fizeres isto 3, 4 vezes por dia, só isto. Não tens que alcançar seja o que for, não tens que mudar seja o que for, não tens que correr atrás dos pensamentos ou travá-los ou fazer seja o que for com aquilo que estás a percepcionar. Simplesmente olhar para isso. Olhar para os sons que te chegam, olhar para sensações que possas ter no teu corpo, olhar para o pulsar do teu coração, para a tua respiração. Tens muito por onde olhar e para onde olhar. E só isso vai-te trazer ao aqui e agora. Pode abrir os olhos. Uhum. Basta estes breves instantes e são suficientes para tu te sentires ainda mais presente. A espiritualidade, no fundo, é isto. E trago este tema porque me diz muito e porque durante muito tempo e uma grande parte da minha vida eu procurei, de alguma forma, uma resposta, uma, uma clareza relativamente ao que era a espiritualidade, ao que era aquilo que se falava na igreja na altura, quando andava na igreja, aquilo que era a espiritualidade ou ser espiritual. Todos nós passamos as nossas. Vivemos as nossas histórias pessoais, criamos as nossas próprias crenças, vivemos as nossas experiências, vivemos cenários que nos, eh, onde nos incutem tanta informação acerca da espiritualidade e de todos os outros temas que fazem parte, mas um dia chegamos à conclusão que afinal nós podemos criar a nossa própria ideia e ter a nossa própria consciência do que é a espiritualidade. Espiritualidade é, na minha visão, na minha perspectiva, aqui na perspectiva do Gita, é, é termos a coragem de fazer isto, de olhar para dentro e, e estarmos bem com aquilo que vemos, com aquilo que sentimos. Espiritualidade é um processo de autotransformação, é uma, é uma dimensão do eu mais consciente. A espiritualidade é também esta, esta ideia que alguém cá deixou e que eu defendo muito, que é voltar a nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo é como quem diz, viver a partir deste momento como se nada para trás existisse. Obviamente que isso não é fácil, mas espiritualidade acaba por ser esse processo também. Espiritualidade não tem nada a ver com. hum, ou tem, de alguma forma, mas associamos a espiritualidade à igreja, à religião, mas na verdade a verdadeira essência da espiritualidade não é na igreja, no guru, no professor, na religião, no conhecimento, na metodologia X. A espiritualidade é a experiência que tu possas viver no teu corpo e a consciência e a conclusão que tu possas tirar a partir daí. Espiritualidade é teres noção de que tens a tua voz própria, o teu poder de olhares pelos teus próprios olhos e não acreditar cegamente, seja em mim ou seja em outra coisa qualquer que possas acreditar. Espiritualidade é isso. É, no fundo, termos noção que fazemos parte de um todo, mas que temos direito ao nosso lugar e que temos o nosso lugar. E por isso, hum, para falarmos sobre este tema, uma das pessoas que também e a conheci, esta nossa querida irmã, mana do coração, mana da alma, a Vera Marques, que é, boa noite Madeira, boa noite! A nossa querida Vera Marques, diretamente da Madeira. Um, todos nós somos espirituais, mas quando eu conheci a Vera, uh, eu percebi, Vera, depois poderás corrigir se estou a dizer alguma asneira, mas eu percebi na presença da Vera
esta energia, este fogo, digamos, associado a esta dimensão espiritual. Ou seja, não é que a Vera seja especial, todos nós somos especiais, claro que é especial, mas entendam, todos nós, quando encaramos alguém, nós conseguimos perceber que aquela pessoa acaba por ser mais mental, outra pessoa acaba por ser mais emocional. E a Vera trouxe esta deixa de desejo, um desejo profundo de voltar a casa, de voltar a sentir e a saber e a saborear e viver aquilo que no conceito dela é a espiritualidade. E por isso eu pensei nela quando defini este tema como um tema a abordar e por isso a convidei. A Vera é professora especializada, docente especializada, mãe, irmã, filha, uma mulher com princípios, uma mulher com. Eu poderia arriscar a dizer que é uma mulher com as ideias bem definidas no que diz respeito àquilo que quer para a vida. E, e como todos aqui, todos aqueles que têm passado por aqui, é uma inspiração se nós conseguirmos perceber o seu olhar, se nós conseguirmos aproximar-nos da sua verdade. E por isso, sem mais demoras, vamos receber no Guita Flow a nossa querida Vera Marques. Eu também sou Joaquim Marques, por isso há aqui já há uma ligação de família, não é? Diretamente da Madeira, vamos dar um alô especial à nossa querida Vera. E aqui está, minha querida Vera. Boa Olá, noite. boa noite. Olá. Olá. Estás-me a ouvir bem? Não tivemos tempo Estou a ouvir para muito verificar? bem. E vocês? Eu estou a ouvir bem. Portanto, e o pessoal também já está a ouvir, porque a tua prima já está a dizer que orgulho da minha prima. Portanto, já estás a ouvir. Minha querida, boa noite. Obrigado por teres aceito este convite, por estares aqui connosco, por estares aqui comigo. Sei que no tempo que corre na tua vida, arranjar um tempinho assim sossegadinho, não é? Torna-se um bocadinho mais complexo, mas por boas razões, não é? Mas é um prazer ter-te aqui. E diz-me, o que é que tu tens a dizer logo assim, a priori, sobre este tema e sobre tu estares aqui? Bem, na sequência do que o Joaquim foi dizendo, para já, obrigado pelas palavras. É sempre bom ouvir um reforço e um elogio. Aumenta-nos a alma, aquece-nos o coração. É, sobre a parte espiritual de algo, eu acho que todas nós andamos sempre à procura de algo. É uma procura que cada um à sua maneira anda sempre à procura de se encontrar. E vai procurando conforme o que vai surgindo nos seus caminhos, conforme que acham que se vão se identificando ou não. Há pessoas que encontram, procuram na religião, há pessoas que procuram nos tais gurus. Eu também tive no meu percurso também tive procuras. E procurei também nesses diferentes lugares. Na parte, sei lá, em tanta coisa, mas eu acho que em todo lugar onde eu fiz essa procura, nada foi em vão, porque tudo deu uma aprendizagem. Para a altura certa, tudo é bom e tudo é positivo, está tudo certo. Só que o verdadeiro caminho, quando nós encontramos, sabemos realmente onde é que é. E a resposta está sempre em nós mesmos, viradas para nós. Eu acho que até tive demasiado tempo virada nessa procura para o outro, nas outras coisas, as respostas fora de mim, e quando afinal estava tudo aqui dentro. Dentro de mim, como toda a gente tem isso dentro de si, tem as suas próprias respostas e te consegue, porque ao trabalhar isso, consegue-se conhecer, se descobrir. E a parte espiritual é isso mesmo, sem dogmas, sem regras, sem crenças,
porque essas crenças às vezes escondem muito de nós, que depois quando nós Crença, vamos... tem crenças que nos limitam, não é? Porque, na verdade, Exatamente. Nos limita e às vezes esconde por trás sentimentos que nós próprios não conhecemos. uhum, Porque uhum, a verdade é que os anos passam, às vezes com 40, 50, os anos vão passando e quando nós damos por nós, afinal, esta sou eu. E eu tive tantos anos à procura dela. E ela esteve uhum. sempre cá. Olha, e falando nisso, e falando aqui nesta questão da diferença entre espiritualidade e religião, e isso que estavas a falar, quando é que tu sentes, aconteceu um momento especial em que tu tiveste noção de que era tu, não é? Portanto, que era em ti, deverias virar o olhar para ti. Quando é que isso aconteceu e em que circunstância é que isso aconteceu? Isso Podes que partilhar? aconteceu com o Joaquim. Eh, Foi eu no acho que muitas seminário? vezes. Ah, foi no Foi no seminário. seminário? Foi. Foi no seminário. Foi a partir daí. Porque às vezes nós não nos ouvimos, não nos escutamos. E eu estava em casa e ao pesquisar vi aquele seminário que me despertou a atenção. Eu como também seguia a minha prima, às vezes saltava-me algo à vista e visualizava qualquer coisa, mas nunca visualizava o contexto todo. E algo me dizia que eu devia experimentar ir a um seminário e fazer aquele seminário. E fui sozinha. Foi, a minha prima também já tinha ido à frente, foi. Mas eu pensei que era mais uma meditação, como já fiz outras, era mais uma terapia, como já fiz outras, era mais um retiro, como já houve outros retiros. Mas não, foi totalmente diferente. Enquanto nos outros, a resposta está sempre nas outras coisas. Neste não, neste o Joaquim leva-nos a olhar para nós mesmos, procurar as respostas em nós mesmos. E é uma palavra que acho que é muito importante também, que é nos autorresponsabilizarmos pelas nossas ações. Porque é que a gente só tem de tomar essa responsabilidade com o outro? Seja com filhos, seja com pais, seja no trabalho, seja com amigos. Se nós não aprendermos a tomar essa responsabilidade connosco, como é que vamos fazê-lo corretamente com o outro? Nós não temos que doar só ao outro, temos que doar também a nós. E foi a partir desse seminário que houve esse tal de despertar. Mas foi estranho, ao mesmo tempo que foi o tal início de despertar para mim mesma, foi estranho. Mas aqui está uma Vera, aqui está uma pessoa, eu também tenho que me doar a mim mesma. Eu também sou importante para mim mesma, porque é que eu tenho que pôr as outras coisas, os outros em primeiro e eu fico para o último, porquê? Eu não tenho que deixar de dar algo ao outro, contribuir com o outro, mas primeiro estou eu. E Uhum. se eu não estiver lá em primeiro, não vai fluir para o outro. O resto não foi. Não foi. E, portanto, foi a partir daí que tu começaste, no fundo, a ficar mais sólida na tua própria presença, não é? Aí fez tudo o que era conceitos a nível de espiritualidade, de religião, as tuas crenças, né, que tu vieste a desenvolver, mudaram, assumiram outro lugar, foram arrumados noutra gaveta. O que é que aconteceu com isso tudo? Havia muitas crenças, eu acho que acredito que toda a gente tem crenças. Uhum, Umas têm mais uhum, do que outras e depende das influências dessas crenças. Há crenças que veio de outras pessoas. Ahm, e há outras, acho que somos nós próprios que criamos essas crenças. Uma coisa tão simples, não podemos passar por baixo de uma escadote que pode nos trazer algo mau. Nós às vezes até nem percebemos o porquê dessa crença, mas interiorizamos aquilo tão a fundo que, por exemplo, que evitamos mesmo passar por baixo de uma escada e se nós passarmos, se calhar passamos o dia ou os dias a comunicar com aquele sentimento e qualquer coisa vai me acontecer de mal, o que é que poderá acontecer? não E, e é? nós e não vivíamos aquele momento. Passa o dia todo, 24 horas, e nós dizemos, e o que é que aconteceu naquele dia? Porque eu fiquei agarrada àquele sentimento, àquela crença, e eu nem sei o que é que eu fiz. Fiz o dia em piloto automático,
não estava presente, não estava concentrada, não estava focada em mim, nem em mim, nem no que estava a fazer. sim. E essas crenças são fáceis de nós nos libertarmos, ou de passar por baixo dos carotes. Há outras crenças que são mais difíceis de nós nos soltarmos. Só aos poucos é que eu fui soltando essas crenças. E aos poucos, eu acho que não é tudo de uma vez. As pessoas não podem Uhum. pensar também como é que foi assim, que é carregamos num botão e libertamos todas as crenças. Não. E eu libertei, se calhar ainda está por aí qualquer crença aqui guardada que eu se calhar ainda não dei de conta. E conforme na vida vai surgindo as situações, é que vamos dando contas delas. Uhum. E vamos libertando esses gatilhos. E conforme vamos libertando delas, vamos ser mais nós mesmas, Eu acho que por sem exemplo, essas amarras. estas amarras. É importante aqui também referir que a crenças faz parte, né, fazem parte, porque ao fim e ao cabo nós criamos crenças até para existir, não é? Nós acreditamos que somos, nós acreditamos que vamos ao supermercado e vamos, portanto, há sempre um sistema de crenças que está sempre a funcionar. Talvez aquilo que, neste campo da espiritualidade, aquilo que é importante ter em conta, e há bocadinho, como quando tu disseste, que, portanto, as várias formas como as crenças se vão formando, se nós começarmos a esmiuçar bem, somos sempre nós. No final, afinal de contas, no fim de tudo, somos sempre nós os últimos a criar as crenças, porque se é alguém que nos passa alguma coisa, nós processamos isso, somos nós. Se veio herdado dos nossos ancestrais, está nas nossas células, nós sentimos, somos nós. Se aprendemos na escola, somos nós que processamos, somos sempre nós, não é? E às vezes, o que acontece para quem se calhar está a fazer a dar os primeiros passos neste caminho, e daí é importante também estas conversas e estes temas, é importante perceber que, como estavas a dizer, não carrega no botão e tudo desaparece, ou tudo acontece, ou tudo se transforma. Mas se calhar é importante questionarmos, se calhar é importante indagarmos sobre aquilo que nos trouxe até aqui, até o momento, não é? Naquela altura em que tu foste ao seminário, tu fizeste se calhar isso inconscientemente. Será que aquilo que eu estou a fazer levou-me ou tem-me levado àquilo que eu gostaria ou ao local interno onde eu gostaria? Se calhar não, então vou experimentar isto. Portanto, só isso já é um movimento espiritual, não é? Porque já se está a criar aqui uma autorresponsabilização. No fundo, acaba por andar à volta da autorresponsabilização. Concordas? Concordo. E a própria responsabilização está muito interligada com o verbo ação. Uhum. Quando acho que nós devemos sentir, acho que deve ser comum, que quando nós damos um passo no caminho certo, para nós mesmos, centrados em nós, virados para nós, a energia que nós sentimos, a vibração que nós sentimos é totalmente diferente. Nós estamos com mais energia, com mais garra para as coisas, flui melhor. Enquanto quando é ao contrário, até nos custa fazer determinada caminhada, É verdade. determinada ação para determinada coisa. E eu sinto que nós sentimos, às vezes até não percebemos, porque antigamente eu não percebia porque é que eu sentia mais embaixo, ou com menos energia, mais cansada, para fazer determinadas coisas, tal verbo, ação, agir para. E quando era uma coisa que era virada para mim, focada em mim, a energia era outra completamente. Uhum. Completamente. E também se pode dar o caso, e aqui pegando nisto, pode-se dar o caso, nós podemos pensar em criar aí umas mentorias, velho. Eu estou aqui. Se eu tiver um tempo disponível na tua agenda, acho que podemos trabalhar nisso. Acho que vai funcionar muito bem. Mas pode-se dar o caso também de esse tempo, esse movimento, para muitas pessoas, isso pode ser fantástico, pode ser real, né? Pode ser uma realidade que pode acontecer. Mas para outras pessoas pode haver ainda dificuldade em criar esse movimento, não é? E daí também a procrastinação, ou ficarmos, portanto, até percebermos, até eu perceber que o movimento para a frente ou em direção a nós próprios pode ser válido, se calhar passa-se por aí, não é? A maior parte do ser humano passa pela dor, pela procrastinação, por adiar e por aí fora. Só, e aqui é outra ressalva que eu costumo defender muito, e já falamos sobre isso outras vezes, quando movimentamos o corpo, quando fazemos esse movimento, seja quando fazemos por nós, porque nos faz sentir bem,
que seja caminhada, seja o que for, então é para nós, então isso é o princípio da cura. E aí nós estamos a tomar, a validar essa responsabilidade sobre nós próprios e sobre a vida. E já agora, para quem ainda não percebe muito bem como é que pode distinguir, na tua visão, quando é que nós conseguimos perceber que uma crença, falando aqui nas crenças e nos sistemas que às vezes se tornam mais rígidos, quando é que uma crença nos expande verdadeiramente e quando é que uma crença nos limita? Quando é que aquela crença que nos faz sentir bem e vivos acontece e quando é que aquela crença que não nos faz sentir não temos apetite para nada, quando é que nós podemos identificar isso? O que é que acontece no nosso corpo? Isto aqui é uma pergunta de Acontece, forma. acontece, eu acho que acontece fisicamente o tal cansaço que nós sentimos. E acontece também internamente. Nós não sentimos vontade para. É como se eu tivesse a dizer, estou a dizer sim para o outro e estou a dizer que não para mim mesma. Eu quero estar a fazer algo para o outro e não para mim. E acho que se nós escutarmos a nós mesmos, acho que devemos fazer muitas vezes questionar a nós mesmos. Aquela crença é positiva para mim, é benéfica para mim, em que é? Se não é benéfica, então por que é que eu tenho que fazê-la? O que é que me leva a fazer isto? O que é que me obriga a? E acho que nos falta muito isso lá atrás, que nós não aprendemos a fazer isso. Que é aprendermos a falar connosco mesmos, ouvir-nos, questionar-nos. O que é benéfico? O que é que não é benéfico? Se não é benéfico, porquê é que eu estou a fazer? Por que razão? E no fundo, todo este trabalho, além de distinguir as crenças, eu estou a conhecer-me a mim mesma. Estou a saber quem é que eu sou. O que é que me leva a fazer isto ou não? Se não é benéfico para mim, e porquê é que vou continuar a fazer? Porquê é que eu tenho que fazê-lo? Porquê é que não mudo essa rotina, esse hábito e tento criar outro hábito diferente? E vamos experimentar. Por que não experimentar outra coisa diferente? Nos faça bem. Vamos deixar de fazê-lo. A ver o que é que acontece. E é um ponto de partida. É um ponto de partida. Sabes que agora estava-te a ouvir e estavas-me a fazer lembrar daquelas vezes que eu tive que tomar a decisão de se ia a um jantar, se não ia. Também tens crenças associadas, né? Porque nós temos que validar a nossa presença perante os nossos amigos, perante a sociedade, porque não sei o quê, é importante manter um vínculo, mesmo que a gente não tenha conversa, mesmo. E eu questionava, mas porquê que eu tenho que ir a este jantar? E aquilo que eu sentia era uma sensação de repressão, uma sensação que não era boa. Eu não tenho que ir a este jantar. E comecei a olhar para isso e as coisas começaram a alterar-se, já há uns aninhos lá atrás. Agora, em determinadas alturas, é que eu sentia aquele ânimo, aquele fogo, aquela vontade que vem de dentro, mesmo que eu não tivesse a oportunidade ali à vista de que podia ir àquele evento ou viver aquela experiência. Mas só o facto de sentir aquela energia eu fazia tudo para ir lá de boa. E, portanto, é por aí que nós conseguimos identificar, porque ao fim e ao cabo, todo o movimento depois acaba por ter por trás uma tal crença, não é? Porque acreditamos que não vai fazer bem, ou porque acreditamos que, mesmo que a gente vá contrariado e fazer os tais fretes, isso já acontece, infelizmente agora já não faço isso, pelo menos acredito que não o faço, mas fiz alguns ainda durante a minha vida, mas mesmo que a gente vá nesse movimento, há uma crença de que nos vai fazer sentir bem perante os outros e por aí fora. Portanto, por isso é que é muito tenue, muito fininho esta margem que nos separa entre aquilo que é na nossa própria direção e na direção do outro. Não é? Daí, Depois e muitas vezes são nessas situações que nós temos que dizer ao outro: não, eu não vou porque eu hoje não estou, não me apetece ir. Hoje eu prefiro ficar em casa a descansar. Ponto. Estou a respeitar-me a mim mesma, é a minha vontade. E para o outro, posso ser a pessoa não grata, posso. Mas eu vou dizer não ao outro, estou a respeitar-me a mim mesma, estou a dizer que sim a mim mesma. Agora, se a outra pessoa vai respeitar ou não, esse é um problema da outra pessoa. Esse é um problema já da outra pessoa.
Agora, eu tenho que respeitar a mim mesma. Cada um tem que se Exatamente. respeitar. Agora, não foi um trabalho fácil para mim, não foi. Porque eu estava habituada a dizer sempre o sim. Uhum. Sim, sim, sim. Era sempre que sim. E depois vem aqueles sentimentos nós gostamos muito de agradar o outro, de evitar conflito com o outro, e é todo crenças e sentimentos que nos amarra e Uhum. deixa de fluir e deixa de vivenciar as coisas, vivenciar-nos a nós mesmos, porque condiciona-nos. E acho que muitas vezes a gente tem que olhar para nós mesmos, para dentro de nós, e dizer, não, eu sou merecedora de, de ser eu mesma, Yeah. de eu me respeitar. Eu sou merecedora de ser eu mesma. É exatamente isso. Eu sou merecedor de ser eu mesma. Eu sou merecedora de ser eu mesma. Isso é brutal e é verdade que pode assentar por baixo de todo este tema. Mas é verdade que, e nós sabemos, para as pessoas que nos estão a ouvir e que também estão, quer dizer, ou que estão num processo de início, ainda hoje eu respondi a 2 ou 3 mensagens de pessoas que me perguntavam o processo terapêutico, como é que ele funciona, como é que o Gita funciona, como é que esta metodologia acontece a nível terapêutico, e depois, do outro lado, a reação é sempre muito de não tenho tempo, não tenho possibilidades, tenho um filho a estudar, ou tenho um marido, não sei, com o nome deles, não acredito em nada disto, nestas coisas, e por aí fora. E depois eu pergunto, então, e quando é que toma a decisão de se viver a si mesma? Mas já não estou a viver. Não, não está a viver. E isto, apesar de para nós ser verdadeiro, e está claro, para essas pessoas que ainda estão enroladas nesse novelo, digamos assim, ainda não é muito claro. Então, o que é que nós podemos dizer a estas pessoas? Tendo em conta que, se calhar, tu, de alguma forma, também passaste por um processo assim, não é? Em que parece que temos um véu à frente, não é? E que não estamos a ver com clareza que a melhor decisão é dizer, se calhar, não ao outro e sim a nós, como estavas a dizer muito bem. Não é fácil, porque é como o Joaquim estava a dizer, parece que nós temos ali um véu. Eu acho que não é um véu, é uma colcha. Porque a gente tem três frentes, a gente viu de cima. Daquelas coisas alentejanas pesadas, mesmo grossas. Exatamente. Porque o véu a gente ainda consegue alcançar qualquer coisa. E, e depois há aquela sensação de fugir da sua zona de conforto e o medo do desconhecido. Então, se eu estou na minha zona de conforto e é esta realidade que eu conheço, que eu sempre conheci de trás, eu, ao tirar essa colcha, esse véu, eu vou ter que olhar para outra possibilidade, de outra realidade que me é desconhecida. E se me é desconhecida, aí vêm os medos. E muitas vezes as pessoas não se dão, não tentam olhar para o outro lado devido a esses bloqueios, desses medos. E quando o ir experimentar, se não funcionar, pior não vai ficar. Pode Claro, voltar à sua zona de conforto. Se exato. resultar, melhor ainda, fantástico, vai continuar a continuar essa experiência, e aí vai ver até onde essa experiência a leva. Eh, Porque eu acho que o estar estagnado não é solução. Eu não posso saber o que é melhor para mim se não me permitir experimentar. Exatamente. Se eu disser que eu vou experimentar por uma zona de guerra, o risco é grande, eu não vou, se calhar não vou. Mas não, neste caso, é uma questão de experiência, vivenciar-se a si mesma, de se conhecer, eh, não sei, e que e pode criar mudanças positivas, que mal nos faz mudar para melhor, porque a sensação que nós temos é fantástica, porque nós a partir do momento que fazemos esse trabalho connosco mesmas, a gente consegue estar presentes. E é difícil explicar o que é estar presente sem sentir, Era sem, impossível quase de sem explicar fazer isso, não todo, é? todo o processo. E parece complicado. Não, não é complicado. Que como eu digo, não é clicar no botão, não é. Mas temos que nos permitir fazer isso. E é Hum, como eu digo, não gosta, experimentou, não, acha que não se adequa, pode voltar para o seu casulo e lá ficar. E eu acho que aí a gente deve respeitar
e não deve forçar quem não deve. E nisso o Joaquim é fantástico, porque o Joaquim nos orienta, nos dá as indicações, mas o que aconteceu comigo, eu fiz várias pausas, cheguei a parar, eu não recuei, mas parei. Fiz pausas porque achava que na altura se calhar tinha que fazer pausas, o que precisava de conhecer mais qualquer coisa de mim, e enquanto não conhecia mais alguma coisa de mim, e eu não conseguia avançar para a frente, mas tudo certo, há pessoas que conseguem fazê-lo sem fazer paragens, há pessoas que fazem paragens longas, há pessoas que fazem paragens curtas, conforme o que sentirem e a vida se proporcionou. Mas acho que a vida não é para existir. Se alguém nos deu a vida, acho que temos é que vivê-la. É tão bom ver, minha querida, tão bom sentir essa tua entrega, digamos, essa tua verdade, que no fundo é isso. Quem te via, quem te via lá atrás, há uns anos atrás, nós conhecemos há quanto tempo? Tens noção do tempo? Não. Não tenho, já tem anos. Já 3 anos? Não sei. Certo? Não sei quantos anos, não 2 sei. anos. 2 anos, se calhar, 3. 2, 3. Não, porque eu tive grávida, tenho a bebê com os 6 meses, portanto, fui antes disso, muito antes disso, portanto, deve ter 3 ou mais. 3 ou mais. E então, é muito isto que a Vera está a dizer. Nós, quando nos responsabilizamos e quando nos entregamos verdadeiramente a uma autodescoberta, ao caminho da espiritualidade, uma das coisas que precisamos de aprender é respeitar o nosso próprio tempo. E o tempo é ditado por quem? Pelo nosso próprio corpo. Esse é o nosso maior mestre. É o nosso corpo que nos vai mostrar, através das emoções, através das dores, através da confusão mental ou da clareza, né? Quando tu falaste aquela necessidade de pausa, e eu costumo dizer também, a tantas pessoas que falam, mas é tanto tempo, faz uma pausa, se for o caso, mas é importante para que tudo seja integrado. E tudo isso, obviamente, que nós pensamos assim, ok, o caminho é para ser feito, vamos fazê-lo assim de uma vez, linearmente. Isso, na espiritualidade, não é assim. Primeiro, a impermanência faz parte e nós temos que aprender a lidar com ela. E segundo, andamos 30, 40 ou 50 anos, de acordo com a nossa idade e vida, a colmatar e a mastigar, a incorporar informação, não é em 5 meses, não é 2 meses que tudo isso se vai integrar e vai transformar, não é? Obviamente que precisamos estar atentos, precisamos dar esse passo, como tu fizeste muito bem, mas no fundo também é um pouco usarmos a nossa inteligência e aquilo que estavas a dizer é muito importante, fazer estas perguntas. Quando perguntamos ao nosso cérebro, o nosso cérebro é obrigado a responder. E então, se usarmos as perguntas, e esta simples pergunta é: eu estou onde quero estar? Se hoje fosse o meu último dia de vida, eu sou aquilo que quero ser. Se hoje fosse o meu último dia de vida, a resposta vem não. Então, o que é preciso fazer mais? Bora lá procurar. A maior parte, nós não fomos ensinados a pensar, a questionar. E só isso já é o suficiente para chegarmos à conclusão que, se aquilo que fizemos até aqui nos trouxe até aqui, então fazer algo diferente. Então podemos ter um bocadinho diferente, mas o lugar está lá garantido, né? O conforto está lá sempre garantido, né? Por isso é que é importante fazer aqui uma ligação, uma ponte entre o campo da espiritualidade, como se fossem coisas separadas, mas não são, e as emoções, não é? Porque ao fim e ao cabo, uma coisa não existe sem outra. É como se, e podemos questionar, mas o espírito tem emoções, ou pronto, isso seria uma conversa mais profunda, mas a questão aqui é que nós, como humanos, aqui, funcionamos movidos pelas emoções. E depois, sem conhecermos as emoções, dificilmente nós vamos encontrar janelas abertas que nos mostrem, ou aquela tirada de colcha, a tirada daquela colcha grande, que nos mostrem uma realidade completamente mais ampla, mais diversificada, mais limpa, mais feliz de nós próprios, não é? Na tua versão e na tua experiência, como é que tem sido o caminho emocional na ligação à espiritualidade? Lembra que eu fiz a descrição que eu fiz aqui, como eu te conheci, foi muito aquela, estás a ver aquela imagem de uma pessoa que está a fazer a sua parte, né? Mas que o tema dela é a espiritualidade. Sabes? Aquela parte de, parece trazer isso aceso, não sei, não consegue perceber. E tendo em conta isso, como é que as emoções, como é que tu olhas para as emoções?
o quão difícil foi lidar com as tuas emoções e o que é que terias a dizer às pessoas que estão a tomar decisões, em fazer um caminho espiritual ou mergulhar, ou seja o que for, para lidar com isto? Emoções. É, pelo menos vou falar pela minha experiência. É assim, as emoções não são fáceis, não são fáceis, porque as nossas emoções, elas saem cá para fora em diversas situações. As situações normais, nós conseguimos lidar com elas, mas nas situações que são-nos mais difíceis, principalmente situações que são repetidas e que nos trazem muita ansiedade, que nos trazem medos ao vir ao de cima, que nos fazem fechar na cuxa, com medo de reagir, e de saber lidar com essas emoções, com esses medos, com essas ansiedades, isto é como se a gente ficasse paralisadas. Nós ficamos ali, congelamos, e não é difícil lidar com elas. Só que é assim, o que eu fui me deparando foi que se eu não olhasse para elas, se eu continuasse a fugir delas, elas iam continuar a surgir. E por aí não é o caminho. Elas vão voltar. Essas emoções não vão estar lá sempre. E então, a resposta, e depois muitas vezes eu apontava o dedo ao outro, como se o outro fosse o culpado, as situações eram as culpadas dessas emoções que vinham ao de cima. E fui também com o Joaquim que aprendi isso. Não, a culpa não está no outro, a culpa não está nas situações. A responsabilidade dessas emoções e reações virem ao de cima está em mim. Porque eu posso olhar para, por exemplo, uma viagem de avião e fazer uma viagem de avião normal, tranquila, outra pessoa. Eu não faço tranquila, porque a mim traz-me emoção de medo, angústia, ansiedade. Eu até não durmo bem na noite anterior, principalmente só pensar no avião aterrar e subir. Mas essa emoção é minha. Quem tem que lidar com essa situação não é o avião, não é o piloto, não é o aeroporto, que isso não vai mudar nada, não é eu deixar de viajar. Então quem é que tem que ir lá ver porque é que tens essas emoções todas? Qual é a causa? E se é a causa, porque será que tens mesmo que sentir isso perante essa situação? E mexer como fosse um baralho de cartas. Vamos lá ver. Precisas de ajuda? Precisamos de ajuda, claro. São emoções que trazem bastantes coisas bem profundas. Precisamos de ajudas para resolver elas, para ajudar a lidar com elas. E por isso é que temos o Joaquim e pessoas assim fantásticas que nos conseguem ajudar e orientar como lidar com isso. E depois há outras emoções que a gente próprias, a seguir, aprendermos a ouvir e a escutar-nos, faz que a gente vai perceber o porquê. E ao perceber o porquê, a gente vai acabar por ir resolvendo. E acho que é como um puzzle que a gente vai encaixando. E as coisas vão ficando mais claras. Porque a partir do momento que a gente está centrado em nós, essas emoções vão acabando por ficar mais leves, porque vamos aprender a lidar com elas e não fugir delas. E a olhar de outra forma, porque é a forma como olhamos e como sentimos que faz toda a diferença. Nós, não é os outros. Tão bom, tão bom. Então podemos dizer que, na verdade, não existe um despertar espiritual sem emoções. Não. Eu acho que está interligado. São coisas diferentes, mas estão interligadas. Estão conectadas. É como a energia. Eu não tenho luz, mas se eu não colocar na tomada, não me serve nada ter a lâmpada. Tenho que ir lá ligar. Claro. É isso mesmo. Olha, é fantástico, é maravilhoso. Mas é exatamente isso, e às vezes nós, quando olhamos para este tema, e estou a falar naturalmente, estamos aqui uns quantos, quem está a assistir, a família Guita está aqui toda, em peso, portanto está tudo a mandar beijinhos e abraços e boa noite, portanto depois vais ver com calma os comentários. Mas para quem nos vai ver, para quem nos vai ouvir,
E para quem está a pensar, será que eu vou fazer um caminho espiritual? Será que agora tenho que mexer nas emoções? Será que isso vai ser doloroso? Porque às vezes há uma ideia de que fazer um caminho para dentro se torna muito doloroso. Contigo foi assim, a partir do momento em que tu começaste a tomar consciência de que tu és a responsável, e talvez isso seja o ponto essencial, não é? Quando nós tomamos a consciência que nós somos os responsáveis pelas nossas emoções, como tu tens estado a dizer e muito bem, então aí a dor toma outro lugar, não é? A dor que antes tomava um lugar maior, agora fica mais abreviada, não é? Fica, fica. E depois perdemos um pouco o medo de encarar, vamos ir perdendo aos poucos, é como digo, não é tudo de uma vez, mas vamos ir perdendo o medo e o receio de encarar essas emoções e as situações. Vamos lidando com as coisas de uma forma mais leve. Eu, claro que a primeira vez que eu tive de parar, realmente eu sou a responsável, eu a que tenho que gerir, não é fácil. E eu às vezes até eu própria comparo como fosse uma profissão. Há pessoas que preferem trabalhar por conta própria, serem os próprios chefes, e há pessoas que preferem ter um chefe. O ter um chefe faz com que eu não tenha tanta responsabilidade com documentos, com tomar decisões, estou a lidar com outras pessoas. Enquanto se eu fosse chefe de mim mesma, eu também tenho que aprender a lidar com o outro, mas são pontos diferentes e então nós temos que ver onde é que nos encaixamos melhor. Mas todos eles são importantes, seja mais à frente ou mais atrás, é importante. Mas eu tenho que ser o chefe de mim mesma. Eu não posso fugir a essa responsabilidade porque eu não quero ter trabalho com documentação, não quero ter trabalho com ter que tomar decisão, eu não tenho que arcar com essa responsabilidade. Mas depois de nós iniciarmos, não vamos querer outra coisa, nós vamos querer, não, é tão bom ter o comando na mão. Eu tenho o meu próprio comando, eu posso me desligar e ficar em silêncio, e é tão bom, que também faz parte. E eu posso carregar no comando e dar um play, vamos fazer exercício, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer meditação, vamos trabalhar, que também é preciso. Eu quero estar com os amigos, quero estar com a família, quero ir para a floresta, quero ir para a praia. É bom ter o comando na mão. Nós podermos decidirmos o que é que queremos, o que é que eu quero. E isso faz toda a diferença. Que no início encarar com essa realidade, isso tem que ser a chefe, eu tenho que ser patroa de mim mesma, mas depois flui. Pois é natural, não é? Depois acaba sendo muito natural. Dentro desta temática, e é muito importante, eu tenho o comando na minha posse, né, ter o comando de nós próprios, né, de ti mesma. E tudo aquilo que já falámos, e estamos aqui, estou a olhar aqui para o tempo, a ver se e a tua pequenina já ouviu aí, portanto ela já acordou, não é? Tá, Já está o mano acordada. está-se a portar bem. Estás a aguentar. E então, dentro de tudo aquilo que nós falámos, há sempre muito mais para falar, mas dentro das tuas práticas, dentro daquilo que tens feito por ti, o que é que dirias às pessoas que querem começar ou que estão nesta fase ou que ainda estão à luta com a disciplina, com rotinas? Porque às vezes, quando nós falamos na espiritualidade sem dogmas, a primeira ideia que nos vem é que isto é uma coisa livre, não tem regras, mas no fundo, quando nós nos referimos às regras e ao dogma e à coisa rígida, no fundo estamos a falar naquilo que limita a nossa própria essência. Agora, quando estamos na expansão daquilo que é a nossa própria essência, portanto, a nossa própria alma, digamos, a nossa própria verdade, pode haver 500 mil regras, porque sabemos que essas regras nos vão mostrar o caminho e nos vão levar ao estado de saúde ideal e por aí fora, e aí tem que haver regras. Como é que foi, como é que tem sido nas práticas contigo? De início, o que eu aprendi a ser prática e que realmente faz toda a diferença é criar os tais 21 dias repetidos para criar uma rotina. E isso faz toda a diferença. Conseguimos fazer 21 dias repetidos, nós estamos a cimentar essa rotina. Agora, o que acontecia comigo,
mas isso era uma coisa minha, que era, se eu não conseguisse, por exemplo, se eu não conseguisse alcançar esses 21 dias seguidos e falhasse um dia, 2 dias, minhas crenças, eh, era como se eu não tivesse conseguido fazê-las. É. É como se eu não tivesse, como se eu tivesse deitado a toalha ao chão e não fiz perfeito, não fiz os 21 dias, não tem efeito. Não, não é assim. E sem dogmas também é isso. Nós Uhum. temos que ter rotina, mas a regra também tem exceção. Também posso adequar a mim mesma. E essas rotinas fazem toda a diferença. E, tanto que isto está documentado, o quão benéfico é a meditação, fazer meditação, o fazer o percurso a pé, fazer caminhadas a pé. Eu posso adequar a minha meditação de manhã, como posso à tarde, como posso à noite. O importante é fazê-la, é criar Uhum. uma rotina para fazê-la. Agora, cada pessoa adequa a si. E eu antes tinha a ideia errada que é que tinha que ser reta nessa rotina, tinha que ser Uhum. quadrada, tinha que ser aquela rotina, tinha que ser naquela hora, tinha que ser naquele dia, e se na outra semana não a conseguisse fazer, e já me fazia uma grande confusão. Não, mas isso também faz parte da nossa evolução, de eu conhecer a mim mesma, o que é que mexe comigo, o que é que se vai adequar a mim. E está tudo certo, o que interessa é fazer. É o tal verbo ação, que eu digo sempre. O que interessa é fazer e dar início. Vamos iniciar e ver o que eu sinto em relação a isso. Mas as rotinas, houve uma altura que eu não fiz e senti completamente a diferença. Muita diferença. É Senti, muito, até parecia que o tempo encolhia mais e quando fazia o tempo parecia maior. É yeah. engraçado, Eu é o oposto. exatamente, sim, porque há uma percepção do tempo que muda completamente. Quando nós estamos, lá está, quanto mais presentes nós estamos, mais aproveitamos o tempo, e então o tempo parece que expande, não é? De alguma forma. É, Eu parece que acredito 24 que, passa para 48. exatamente, eu acredito que o facto de nós tomarmos consciência, e eu identifico muito com aquilo que estavas a dizer, porque eu próprio também fui muito de fazer só quando me apetecia, não tinha que seguir, era contra um pouco estas regras, assim, mas até chegar a uma altura que eu tive que perceber que dentro desta minha falta de disciplina, eu tinha que ter alguma regra. Eu tinha que haver um padrão. E foi isso que foi o medo de voltar a perder o controle, né, como tu já sabes, que me levou à meditação e que me levou à prática da meditação. E isto é preciso ser entendido, que às vezes é muito fácil, por exemplo, quem está a começar, para quem está a ouvir-nos, ok, tudo bem, vou fazer ao meu tempo, eu tenho amigos e amigas e pessoas que eu conheço, o que eu faço, e até fazem o trabalho que eu faço quando me apetece, vou fazer uma aula de yoga, vou me treinar 2 horas antes, mas não faço yoga todos os dias, não faço meditação todos os dias. Não, está tudo bem. Se não sentes essa necessidade, está tudo bem. Mas se não houver um padrão que vai definir ou que vai ajustar-se com o objetivo que nós queremos alcançar, e isso tudo tem a ver connosco próprios. Portanto, se tu tens um determinado objetivo, queres estar em paz, queres estar atenta, queres estar presente, ou queres estar, ser mais, uma mãe mais amorosa, mais presente, por exemplo, então há objetivos que a própria pessoa vai ter que ir definindo de acordo com aquilo que quer para a vida. E aí vai entrando também esta questão da disciplina e do rigor. E por isso, quanto mais nós temos clareza sobre isto, mais nos responsabilizamos, não é? E para dizer, para terminar, que é como se fosse uma dança com o nosso ego. Eu lembro que durante um tempo eu andava às lambadas com o meu ego, do género, eu vou-te trucidar, porque do género, parece que ele viu uma coisa e na verdade a minha consciência mostrava-me outra. E no momento em que nós damos as mãos ao nosso ego, e no momento em que nós percebemos que afinal de contas o ego é parte de toda esta dinâmica espiritual, tudo muda, não é? E acredito que também, quando tu estavas a falar das rotinas, tem muito a ver com este trabalho, que é esta integração, é esta profunda admiração que nós criamos pelo nosso próprio ego. No fundo, é isso, não é? Amor por nós próprios. É, no fundo, amor pelo nosso próprio ego. Eu estou aqui, isto é ego a falar, não é? O nosso ego aqui a falar. Portanto, se nós não tivermos a capacidade de acolher o ego nesta dimensão espiritual, neste tema assim, dificilmente nós vamos usar aquilo que bom, aquilo que de melhor ele traz, que é as práticas, as regras, a rigidez,
Portanto, não vamos usar isso a nosso favor, não é? Se não tivermos essa boa relação com ele. E pronto, e foi, digamos, uma tarefa contigo, não é? Também. Porque é com É. todos, não é? Porque temos E uma altura que. temos que escolher tudo o que nos compõe Exatamente. e encaixá-los. Há todas as áreas e é isso mesmo. Minha querida, para terminar, quando falamos em espiritualidade e dentro daquilo que é a tua experiência, o teu ser, se tivesses que falar às pessoas, ou definir espiritualidade na tua experiência, na tua visão, e tendo em conta todo o conhecimento e tudo aquilo que tens vivido, o que é que tu dirias às pessoas que é espiritualidade? Que conselho é que lhe darias a elas, além do que tu já partilhaste muito bem, para elas encararem e olharem para este tema? É, eu acho que atendendo ao mundo que nós vivemos, e independente das pessoas terem a sua religião, toda a gente tem as pessoas que estão interligadas com a sua religião ou com vários tipos de terapia, eu acho que devem experimentar a parte espiritual, porque a parte espiritual nada tem a ver com isso. Está interligada, mas também tem a sua parte individual, que é a espiritualidade, é a individualidade, é o eu, e nós precisamos de olharmos para nós, de nos vivenciarmos, autoconhecer, e para isso estamos a trabalhar a consciência e termos a consciência de tudo o que nos compõe, de tudo o que está dentro e o que está fora. Uhum. E se não se permitirem, não vão saber, não vão saber de que é que estamos a falar. Bom, E nada impede de fazerem o que estão a fazer, de estar onde estarem, mas permitam-se experimentar. Porque eu então agora de brincadeira, quando abro um restaurante novo ou um bar, nós às vezes vamos lá experimentar, nem que seja para dizer mal. Quer dizer, se não experimentar, como é que eu sei se é bom ou se não é? claro, Não vou claro, saber. claro. Agora, que é fantástico, e eu falo a nível pessoal, é, e devia ter-me descoberto mais cedo, porque eu tive demasiado tempo virada para o exterior e não para dentro, mas tudo certo. Acho que não há idade para nós Uhum. vivenciarmos as coisas, não devemos desistir, mas temos que sentir as coisas e experimentar. Experimentem. Se não gostarem, Aconselhas então, vivamente, olha aqui eu a puxar a brasa à minha sardinha, aconselhas vivamente aqui o método Guita ao pessoal, então. porque o método Gita é viver em plena parte espiritual. É tudo isto que a gente teve a dizer. Por isso, quando eu falo em espiritualidade, eu busco sempre o método Gita e o que nós aprendemos, porque para mim é como fosse um só. É em pleno uma coisa e outra, para mim é o mesmo. Eu não Muito consigo falar dos dois separados. É uno. bom, tão bom. Minha querida, foi um prazer, foi muito bom ter-te aqui. É sempre. Eu estou-me a suster para não puxar mais conversa, né, por causa do tempo, mas a minha vontade era puxar mais conversa, pronto. Mas havemos ter outra oportunidade e desenvolver, mesmo até dentro deste tema, tantos subtemas que há para explorar ainda. Mas é sempre importante falarmos e eu agradeço-te imenso a tua contribuição, porque é assim que nós vamos desmistificando, é assim que nós vamos clareando e ajudando as pessoas a ficar com as ideias um pouco mais claras acerca da temática. Um beijinho muito grande. Um beijinho aí, que a coisinha que está ali em casa, que deu o som, que teu bochechinho boa. E continua a ser tu mesma. Continua a ser tu mesma e sendo fiel aos teus princípios, aos teus valores, a seres tu mesma. E pronto, estamos aí de mãos dadas a fazer acontecer. E vê lá se nos vemos então no Vita Fest, por exemplo. Em Né? agosto? Em Pode agosto. ser que sim. Isso era fixe, estar a família toda reunida, isso era Era. maravilhoso. E no Portanto, mês meu de amor, agosto é perfeito. portanto, vai pensando nisso, faz favor.
Queres dizer alguma coisa para terminar ao pessoal que nos está a ver, a quem nos está a ouvir? Para já, quer dizer, um oi, um olá às nossas queridas que estão aqui todas a assistir, da família Guita. Olha, Olá. então, espera aí, deixa-me só dizer que a Fatinha está, portanto, do grupo, de quem tu conheces, está a tua prima Nélia, que foi logo a primeira, teve logo na cadeira da frente, e ela foi repetindo frases, como se for a ser eu mesma. No trabalho do ego nos mantemos na zona de conforto, mas quem comanda o nosso ego somos nós, disse a Nélia. Tão bom ouvir-te. A Fatinha diz que nos conhecemos há mais ou menos 3 anos, portanto, estás a ver? Foi no seminário em Lisboa, portanto ela estava presente. As perguntas ajudam muito, Catarina Conchinha, Rita Abreu. Tão fantástica a minha prima, diz a Nélia, tem características tão únicas que nos fazem vibrar de corpo e alma. A Rita também diz, boa Vera, muito bom, está tudo dentro. E tomar consciência, gratidão. Portanto, está a Nélia, está a Fatinha, está a Carla Dias também está aqui, exatamente. Está aqui quase a família toda. Está a Catarina Conchinha, acho que já disse. E pronto, e agora a palavra é tua, depois para as nossas meninas. E para quem nos está a ouvir. Todo coração cheio, por estarem todas aí também. Não sei o que é que eu posso mais acrescentar. Há sempre mais qualquer coisa. Eu acho que posso dizer que quem trabalha o seu eu interior, quem se permite autoconhecer e trabalhar a sua parte espiritual, sem dogmas, sem regras, sendo si mesmas, respeitando o seu fluxo, o seu timing, a gente nota, é engraçado que a gente olha para a pessoa, a gente nota o brilho no olhar, até o brilhar da pele, a forma de estar com a vida e de olhar para a vida. É verdade que a vida não é só sorrisos e coisas belas e fantásticas, também tem estes desafios, também tem situações menos boas que a gente tem que lidar. Toda a gente tem. Quem trabalha a parte espiritual e quem não trabalha tem esses dilemas. Só que nós conseguimos depois vivenciar essas situações de forma diferente. E só se percebe mesmo isso, só depois trabalhar a sua parte da espiritualidade. É como que a gente costuma dizer, só quem vivencia para poder sentir mesmo a diferença que faz. Por isso, permitem-se vivenciar, permitem-se ser e ser ação. Muito bem, obrigado, minha querida. Um grande beijinho, gratidão e bora lá continuar a fazer acontecer e a fazer brilhar, né, digamos, E grata ao Joaquim e ao Mateguita que me fez descobrir em mim mesmo. Não, no fundo, sim, mas graças a ti, né, que te ligaste, né, porque ao fim e ao cabo isto foi apenas um mecanismo, né, que te levou a que tu própria te descobrisses, né, portanto, e é isso, no fundo é essa a capacidade que nós, no despertar que criamos, é de agradecer a nós próprios e ter conhecimento, ter consciência que somos nós próprios que estamos a viver e que o estamos a fazer. Isso é tão Pois, mas bonito. é preciso alguém nos ajudar para nós vermos essa força interior que nós temos. Porque senão muitas vezes a gente perde-se no caminho e nem damos de conta delas. É isso mesmo. Um beijinho, minha querida. Um abraço, um beijinho aí em casa, a todo o pessoal, a toda a família e pronto, e até já, até já. Obrigado. Até já, até já. Obrigado. Muito bem, ficamos com mais um direto que apetece estar, apetece continuar. Começamos a ter diretos, por acaso hoje cumpri mais ou menos o tempo, mas há sempre mais para falar. Dá esta vontade de continuar a explorar e no fundo é isto que é o Gita Flow, é o fluxo entre os dois humanos que estão aqui, entre estas duas almas, e é maravilhoso quando
conseguimos ficar com aquela sensação de que, que tempo que se aproveitou, né? Que bom estarmos aqui à conversa. Lembrem-se que a espiritualidade é muito mais do que qualquer ideia que possam ter criado, ou que possa estar fundamentada em dogmas, em regras, em religiões. Tudo faz parte, atenção. Mas a verdadeira essência da espiritualidade não está fora de ti, está em ti. Só tu podes alcançar isso, só tu podes experienciar isso. Então, o caminho na espiritualidade é, no fundo, o despertar, o caminho para o despertar e o caminho dentro desta matéria é, no fundo, aquele caminho que te vai fazer chegar a ti mesmo e que te vai fazer sentir: estou aqui, estou disponível para ser apenas eu mesmo. Só isso. Gratidão por estarem aí, gratidão por esta companhia. Podem partilhar. Lembro que o nosso grande encontro da família Guita vai ser em agosto, o Guita Fest, nos dias 21, 22 e 23 de agosto. Já estamos a disponibilizar bilhetes, já estamos a reservar alojamentos. A Aldeia dos Motrinos acho que já não tem alojamento disponível, portanto, apressem-se. Também podem acampar, portanto, espaço campo há muito para levarem a tenda e acampar, mas vamos ter música, vamos ter fado, vamos ter dança, vamos ter expressão corporal, vamos ter pilates, biopilates, vamos ter acordeon, músicas tranquilas para relaxar, mantras, um, meditações aqui com o Guita e com outros facilitadores, oficinas, alimentação, e muitas surpresas. Portanto, vai ser um encontro fantástico. Garante o teu lugar, partilha estes vídeos, estes Guita Flows. No meu canal do YouTube também estão a ficar disponíveis, portanto, enquanto o Facebook permitir, poderás partilhar através de lá, do YouTube. E pronto, e por agora ficamos por aqui. Uma noite tranquila para todos. Mais uma vez gratidão e vivam-se, acima de tudo, a vocês próprios. E isso é ser espiritual. Até já. Uma noite tranquila. Chiquinho, 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 chiquinho. Om Shanti, Amém. Tudo o que quiserem, desde que seja convosco próprios. Até já.